Você também tem dúvida se vai se vacinar ou não contra o Covid quando a vacina chegar? Muitas pessoas estão me perguntando isso, estão pedindo a minha opinião, se eu vou me vacinar ou não. Então vamos lá, eu vou explicar contando uma história. Quando eu ainda era acadêmica de medicina, muitos anos atrás, eu atendia na UFMG uma senhora idosa que tinha um olhar muito triste. Ela tinha marcas grandes no rosto e o professor explicou para nós que ela tinha tido varíola quando criança. A dor dela por causa daquelas marcas era enorme. Aí um dia ela chegou a dizer assim pra gente: era melhor que eu tivesse morrido. Eu perdi minha mãe de varíola. Quem dera que eu tivesse tido a oportunidade de me vacinar antes de adoecer. E aí eu fui estudar o que era a varíola. A varíola foi uma doença infecto-contagiosa que assolou a humanidade por muitos e muitos séculos. A taxa de letalidade era tipo 30%. A do Covid hoje, para se ter uma ideia, era 6,5%. E ela deixava umas bolhas assim na pele das pessoas que impressionava muito. E depois que cicatrizava, deixava marcas grandes. Em 1796, um médico chamado Edward Jenner observou que as mulheres ordenhadoras de vacas eram consideradas as mais bonitas, justamente porque não tinham as marcas de varíola. Dificilmente elas pegavam a varíola. E aí ele entendeu que aquelas mulheres tinham uma doença da vaca, pegavam uma doença da vaca parecida com a varíola, mas que não era tão grave assim, então as mulheres não adoeciam. Bom, aí o que ele resolveu fazer? Um experimento que hoje jamais se consideraria fazer isso, mas olha o que ele fez. Ele pegou o pus do braço de uma dessas ordenhadoras e inoculou no bracinho de uma criança de 8 anos de idade, que era filha do jardineiro dele. 6 semanas depois, ele pegou a varíola mesmo, do braço de uma outra pessoa e inoculou no outro braço. E o menino não adoeceu. Então, Jenner começou a fazer uma série de testes, e mesmo sem saber como que era transmitida uma doença infecto-contagiosa na época, ele conseguiu salvar a vida de muitas pessoas fazendo isso. Só um século depois, quando o Dr. Louis Pasteur descreveu os micro-organismos e fez a outra vacina, que é a vacina antirrábica, é que ele propôs que o nome vacinação fosse para esse processo de imunizar as pessoas. E propôs que esse nome fosse vacinação em homenagem ao pai da imunologia, que é o Dr. Jenner, que fez a partir da vaca os seus experimentos. E muitos anos se passaram depois de Jenner, depois de Pasteur. Só em 1978 é que essa doença foi erradicada. Depois de ter matado milhares de pessoas, ter assolado a humanidade por mais de 3.000 anos, muitas famílias foram mudadas por causa dessa doença. E muitas outras vacinas foram desenvolvidas, anos e anos depois, ao longo do tempo. E claro que não existe vacina perfeita. Mas eu e você só estamos vivos hoje, provavelmente porque os nossos antepassados se vacinaram e não morreram. Então, eu posso dizer o seguinte, que como médica, como profissional de saúde, eu acredito na ciência, acredito na imunologia e tenho muita esperança de dias melhores. Mas esperança cruzando os braços, para mim, não serve. Então, eu, além de médica, sou esposa, sou cidadã, eu preciso zelar pela saúde das pessoas que convivem comigo e das pessoas que eu atendo. Então, a minha forma de fazer alguma coisa é me vacinar. Eu vou me vacinar. Eu quero diminuir o problema que o coronavírus está causando para nós, na humanidade, nessa época, em pleno século XXI. Agora eu queria saber a sua opinião. E você, vai se vacinar?